Presta bem atenção nesse texto que eu vou ler para você. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo disse-lhes: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade eu vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A gente tem aqui um belo de um texto, né? Uma história contada por Jesus, e não apenas uma mera parábola para trazer um novo significado e sentido para aqueles que estão ali. Mas Jesus está apontando aqui para o dia do juízo, o dia que ele voltará, e creio eu, esse dia está cada vez mais próximo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo outra profundidade. O detalhe aqui é que esse discurso de Jesus está tanto para os discípulos como as pessoas que estão seguindo ali o mestre, pessoas que ouviram falar dos milagres, como também para os fariseus, que eram aqueles religiosos com ligações políticas, com interesses em poder, que ali estavam tentando julgar Jesus. Então, quando Jesus traz um discurso sobre juízo, onde ele coloca como personagens aqueles que são justos à direita e aqueles que são injustos à esquerda, Jesus está falando para esses públicos todos aí. Então tinha gente que ia entender de uma forma e tinha gente que ia receber de outra. Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um outro personagem, um outro público que Jesus fala aqui, que são os pequeninos. Nós estamos chocados com essa notícia de uma menina, uma criança que acabou engravidando, vítima de estupro. Mas todo esse choque que a gente tem vivido no Brasil está por meio de tudo aquilo que a mídia tem feito sobre esse assunto. Nesse exato momento, uma outra criança continua sendo estuprada e ninguém sabe. Nesse exato momento, talvez no prédio onde você mora, no apartamento acima ou abaixo, tem uma criança sendo estuprada, ou então na sua vizinhança. E essas coisas continuam acontecendo, a cultura do estupro continua acontecendo, mas por não virarem sempre uma pauta midiática, uma pauta política e religiosa, as pessoas não estão fazendo muita coisa. Recentemente eu preguei no culto de jovens e falei que aos membros da nossa igreja, aos que congregam aqui na Primeira Igreja Batista de Fortaleza, você não tem direito de reclamar do governo ou da política, sobre políticas públicas a respeito dos órfãos, das crianças que ficam pelas ruas pedindo, abandonadas. Porque a nossa igreja tem pelo menos 3 projetos que nós apoiamos ou somos totalmente envolvidos, que atingem exatamente esse público. Nós temos um orfanato com 2 sedes, nós temos um trabalho dedicado à educação de crianças e adolescentes de comunidades carentes, e nós temos um outro trabalho que está se reiniciando também numa comunidade carente com destino àquelas crianças. Então, se eu faço parte de uma igreja que se importa em cuidar dessas crianças, mas eu não estou envolvido nesses projetos,
nem financeiramente, nem voluntariamente. Que direito eu tenho de cobrar das autoridades que façam alguma coisa, se Deus está me dando a oportunidade de fazer, eu nada faço? Porque, na verdade, o trabalho da igreja lá em Atos primitiva era cuidar dos marginalizados. Quando a igreja começa a se institucionalizar, eles começam a separar ali líderes para ensinar, para cuidar, para aconselhar, líderes para cuidar também da congregação. Quando é instituída os diáconos, é justamente para cuidar da viúva e dos órfãos, que era naquele momento, naquela circunstância, os marginalizados da igreja. Então eu falei naquele culto, olha, se essas crianças estão sendo abusadas, se essas crianças estão sendo vitimadas pela sociedade, a culpa é nossa, a culpa é da igreja, é porque nós estamos falhando. Então, antes da gente pensar em quem culpar, os religiosos são culpados, os políticos são culpados, a sociedade é culpada, vamos primeiro nos culpar e dizer assim, puxa vida, se uma criança dessa vai para a mídia e sofre tudo que ela está sofrendo e ninguém está cuidando da menina de 10 anos, é porque nós como igreja estamos falhando, é porque nós não estamos cumprindo ainda com o nosso papel. É porque tem uma porção de igrejas que não investem em missões, que não investem em trabalho social, tão preocupados em construir templos maravilhosos, em situações fantásticas e nada fazem para fora do seu reduto evangélico, do seu reduto religioso. Nós devemos sim nos preocupar. Então, quando Jesus fala para esse público aqui, ou seja, esses vários públicos aqui, Jesus está dizendo, olha, quando vocês fizeram esses pequeninos, ou seja, os marginalizados, aqueles que não tinham grandeza nenhuma, vocês fizeram a mim. E esses outros que são os do lado esquerdo, os injustos, esses negaram ajudar essas pessoas. E olha, essas pessoas de quem Jesus está falando aqui, naturalmente, dentro do discurso dele, eram os fariseus. E qual era o discurso dos fariseus? Um discurso político, um discurso religioso, que é diferente do discurso sobre Deus ou sobre Jesus Cristo. Um discurso tão somente religioso. E é exatamente isso que nós estamos vendo estampando jornais e recebendo críticas. Religiosos e políticos. Política social e como a religião está lidando com isso. Tudo atitude farisaica. Então qual é a sua pauta? Você está discutindo a pauta fariseu ou a pauta cristã? A pauta farisaica, você vai atacar as políticas públicas, você vai negar ou discutir de que aqueles tipos de religiosos não é você, você tem uma outra religião, você fala sobre outra coisa. Isso é a pauta farisaica. Mas a pauta cristã deveria ser o seguinte discurso: o que eu estou fazendo? Se essa criança foi encontrada grávida, vítima de abuso, de estupro, é porque nós temos falhado. Os cristãos, como igrejas do Senhor, ainda precisam fazer muito para cumprir com seu papel. E aí Jesus, no dia do juízo, vai olhar para essas igrejas que se preocupam, para esses cristãos que cumprem com seu papel, aos pequeninos, e vai dizer, olha, vocês são bem-vindos aqui, porque vocês serviram esses pequeninos. Na verdade, Jesus vai dizer, vocês me serviram. Que Deus assim nos use e que a gente sirva ao verdadeiro cristianismo, a Jesus Cristo.